E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui do primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos até o versículo 7. João 3, do 1 ao 7. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu daria o tema Nascidos do Alto. Nascidos do Alto. O tema para essa palavra de hoje. Todos nós precisamos passar por esse nascimento. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero repetir esse versículo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, você pode falar aí na sua casa, nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Que a palavra do Senhor agora tenha livre curso sobre a sua vida, para operar aquilo que o Senhor quer operar nessa noite, através dessa palavra em você, em mim e na sua igreja, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto, tema central da palavra de Deus. Aqui nesse capítulo de João 3, é nesse capítulo que nós temos aquele versículo que a Ingrid pregou na quinta-feira falando, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse capítulo aqui é um capítulo onde o Senhor, Ele traz para nós entendimentos poderosos de manifestação, de salvação, de manifestação da justiça de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nós vemos aqui que Jesus, na sua palavra num todo, Ele operou muitos sinais. O Senhor, Ele operou milagres dos mais diversos durante o seu ministério terreno, né? Prodígios e maravilhas Ele realizou aonde Ele passava, onde Jesus passava, as multidões, elas se juntavam, porque sabiam que ali haveria uma manifestação. O poder de Deus, ele ia ser liberado. Aonde ele estava, as multidões, as casas, ouviam dizer que ele estava chegando naquela região, traziam os seus doentes, e Jesus curava ali lepra, Jesus curava o coxo, Jesus curava o cego, Jesus curava o paralítico, Jesus curava os endemoniados, libertava os endemoniados. Onde Jesus passava, todo tipo de sinal, todo tipo de milagre acontecia. E a fama de Jesus, ela era vasta, ela era conhecida. As pessoas ouviam falar, eram atraídas a ele e logo falavam para outras. Então, de uma forma muito poderosa, Jesus ia sendo conhecido. E Nicodemos, ele era alguém que fazia de uma parte de um grupo, de uma classe de pessoas muito importante. Ele era um judeu, ele era fariseu e ele era membro do Sinédrio. Então ele conhecia os milagres que Jesus estava fazendo no tempo atual, enquanto Jesus estava como carne aqui na terra, como homem. E ele também conhecia a forma como Deus operou e se manifestou antes mesmo de Jesus Cristo vir como homem,
vir como filho de Deus. Deus, ele operou milagres desde sempre. Ele operou milagres por meio de Moisés, ele operou milagres por meio de Josué, ele operou milagres por meio dos profetas. Muitos foram os milagres, até que culminou no ministério de Jesus. A igreja primitiva, mesmo depois de Jesus, os apóstolos continuaram a manifestar poder de Deus e operando milagres. Aonde eles iam, as coisas aconteciam, as multidões se juntavam e Jesus ali, através dos apóstolos, continuava se manifestando, fazendo com que a igreja crescesse. A igreja em uma só mensagem, sem ter carro de som na rua, sem ter a mídia social anunciando, as pessoas chegavam e grandes sinais eram feitos. E a palavra de Deus diz que Pedro, quando prega, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, amados, se rendem através da vida do apóstolo Pedro. E muitos ali foram curados através da vida do apóstolo Pedro. E então, nós nos deparamos com registros em toda a Bíblia, mais de 100 registros, que tem na Bíblia Sagrada de milagres, mortos que ressuscitaram. Então foram todo tipo de milagre que foi manifestado na Escritura. E aí, Nicodemos chega diante de Jesus. E ele chega diante de Jesus e ele pergunta: Mestre, Rabi, bem sabemos, no versículo 2, bem sabemos que és mestre. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, eu sou uma pessoa altamente letrada, eu conheço muito bem a Escritura, eu sou uma pessoa influente dentro da lei, eu sou conhecedor, que ele era esse homem altamente letrado, altamente capacitado, o Nicodemos. Mas ele estava dizendo assim: mestre, eu reconheço que tu é maior do que eu, mas eu quero saber como é que se manifesta esse tipo de sinal que tu fazes. Porque mesmo conhecendo a palavra como eu conheço, como eu estudo as leis e os profetas, eu não sei como pode essas maravilhas serem feitas a partir da tua vida. E, amado, Jesus, para surpresa de Nicodemos, não responde. Jesus não responde à pergunta que Nicodemos faz. Muito ao contrário, no versículo 3, Jesus entra e ele fala o seguinte para Nicodemos, sem falar nada acerca do que ele falou dos sinais e dos milagres. Jesus fala o seguinte para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, estava enumerando a importância, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente pode transformar a vida de um homem. Jesus não estava preocupado em dar aula a Nicodemos de como operar sinais, de como curar, de como ressuscitar mortos. Jesus não se inteirou desse assunto, mas Jesus chega para Nicodemos e fala o seguinte para ele: enquanto você estuda a lei, você faz bem, mas a hora que você nascer de novo, você faz melhor, porque os sinais, os milagres são coisas terrenas, são coisas que vão ficar nessa esfera aqui, não vai transformar a tua vida, Nicodemos, não pode salvar a tua casa, não pode fazer você ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos ficou perplexo. Como é que pode? Aquele homem que já nasceu, sendo adulto, no versículo 4 ele diz, sendo velho, como ele pode voltar e entrar no ventre da sua mãe e voltar a nascer? Irmãos, Nicodemos estava cheio da letra, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Como ele é Senhor, ele está sempre cheio do Espírito Santo, ele é Deus. E ele se moveu para que Nicodemos entendesse os mistérios mais profundos que estavam dentro dessa palavra. E ele disse: se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha interesse em entender de milagre, mas Jesus tinha interesse de construir a eternidade dentro de Nicodemos. Jesus queria transformar ele por dentro, porque esse corpo aqui, Jesus sabia que ia perecer. Agora o que Jesus construiria dentro dele, iria apontar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nessa noite está nos dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, que novo nascimento é esse?
esse novo nascimento não implica na vontade do homem e da mulher. Esse novo nascimento, esse nascimento que é nascido, gerado de Deus, que vem do alto, não é um nascimento que você representa quando você passa pelas águas batismais, não. Essa água que é a palavra que está citando, que Jesus citou, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando da água, que é a lavagem que a palavra de Deus faz na vida do homem. O homem, no seu primeiro nascimento, nasce da vontade do seu pai e da sua mãe, e Deus lhe dá o sopro. Mas esse nascimento que Jesus está nos ensinando aqui, é o nascimento que é gerado do coração de Deus. É um nascimento que só Deus pode fazer, que vem dele para nós. É o nascimento que vai fazer uma vistoria dentro de nós e vai gerar novamente. Nós não vamos renascer, mas nós vamos nascer de Deus. E ele estava dizendo a Nicodemos, Nicodemos, se você entender disso, você entendeu todas as coisas. Nicodemos pensa que ele ia ter um encontro para sair dali com alguns aspectos mais importantes no currículo que ele já tinha. Mas o Senhor fez ele sair dali com o entendimento de que ele precisava nascer da água e do Espírito. E amados, nós estamos vivendo um tempo que Deus está mexendo em toda a terra. A terra ela está sendo movimentada, abalada, a estrutura está sendo modificada. Sabe para quê? Para que a palavra de Deus vá para o seu devido lugar, de onde ela não deveria ter saído, e continue fazendo essa transformação de gerar novamente família, gerar novamente casamentos, gerar novamente relacionamento de pai e filho, gerar novamente relacionamento de irmãos, para que nós possamos ter o direito de ver o reino e de entrar nesse reino. O Senhor tem nos feito entender que precisamos de chegar nesse lugar, de sermos gerados pela água, que é a palavra, e pelo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Sem esses dois processos, nós não poderemos, amados, por melhores que sejamos, não poderemos estar entrando pelas portas da eternidade. Essa é uma realidade. Você pode ser muito bom. Você pode fazer muito boas obras. Você pode ser um homem e uma mulher respeitável. Você pode ser um homem e uma mulher zelosa. Mas se você não nascer de novo, você não pode encontrar com o Senhor no grande dia. Se você não nascer de novo, você não poderá ter acesso ao reino de Deus. O reino de Deus é um lugar que está disponível para todo aquele que nasceu da água e do Espírito. Carne e sangue, gerado do ventre de homem e mulher, do ventre natural, não vai herdar o reino de Deus. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Mas eu não prejudico ninguém, querido. Não é pela tua boa obra. É por causa do sangue. É por causa da entrega de cruz. É por causa do que Jesus Cristo fez. É por causa de quem Ele é e não por causa do que nós fazemos. É por causa do que Ele fez. É que nós podemos entrar nesse lugar. E o Senhor nessa noite nos chama a nascer do ventre de Deus. Amado, a religião não pode nos salvar. Nicodemos era religioso, altamente conhecedor da lei e dos profetas. Mas a religião não levaria ele para esse lugar chamado salvação, para esse lugar chamado de reino de Deus. Se não nascer do alto, amado, nós não temos como entrar nas portas eternas. E nós temos um grande problema. Se o Senhor nos chamar e nós não estivermos entregados a nossa vida para Ele e recebido Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, 100% integralmente dEle, nós teremos um grande problema. Porque nós não vamos ter parte com o Senhor. Não vamos ter parte no reino de Deus. O reino de Deus, ele é tomado a esforço. E sabe qual é o esforço? De você e eu crucificarmos essa antiga natureza, essa natureza que está em nós, essa natureza que tem um modelo dos nossos pais, tem um modelo
da casa que nós crescemos, tem um modelo da família que nós vivemos a vida inteira, essa natureza não herda o reino de Deus. O reino de Deus, ele é trabalhado em nosso interior a partir da palavra de Deus. Aquele que nasce da água e do Espírito, esse sim, entra no reino e vê o reino e possui o reino. E o Senhor nessa noite está nos chamando a fazer essa entrega total. O tempo está difícil. Nós temos vivido dias terríveis. Temos, amados, temos. São muitas notícias difíceis? São. São muitas dores que temos vivido? São muitas. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ainda diz que haverão dias em que a terra terá fome e não de comida, e sede e não de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Lá em Amós, no capítulo 8, versículo 11, está esse versículo. Haverá fome de ouvir a palavra de Deus. A fome vai estar sobre a terra, mas não é fome de comida, mas é fome da palavra de Deus. E hoje, nesse tempo que se chama 14 de junho de 2020, você tem acesso livre a essa palavra. O caminho está aberto para essa palavra entrar e resolver o seu problema aqui. Nós ainda temos essa oportunidade de termos o nosso problema da antiga natureza sendo resolvido aqui. Mas vai chegar o tempo que não teremos mais essa possibilidade. Vai chegar o tempo em que o pecado que faz separação entre nós e Deus não vai mais ter como ser perdoado. A hora que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, quem rendeu-se, quem se entregou, quem realmente confessou-se diante dos homens e o recebeu como Salvador, vai ter parte com Ele. Mas aqueles que escolheram a sua própria vida, viver do seu próprio jeito, não vão achar mais alimento nessa palavra para matar a sua fome. Não vão mais achar a água para matar a sua sede. Não vão mais achar a água para lavar dos seus pecados. Mas aquele que decide nascer de novo, ele tem novos atos. Esse que decide nascer de novo, ele sabe fazer novas decisões. Esse que nasce de novo tem um novo modelo para viver. Esse que nasce de novo tem uma nova vida com Cristo, uma nova vida para Cristo. E aquilo que eu quero apresentar para você nessa noite, meu querido, é esse novo modelo de viver com Cristo e para Cristo. Viver com Cristo e para Cristo. E como nós alcançamos esse modelo? Como que nós podemos viver esse novo nascimento e essa transformação poderosa que Ele faz dentro do nosso caráter? Porque, irmãos, não tem como alguém nascer de novo, verdadeiramente passar pelo novo nascimento, se não tiver os sinais da transformação do seu caráter. O nascido de novo é alguém que passa pela verdade. E sabe o que acontece? Quando você passa pela verdade, a verdade ela te liberta. A verdade ela te tira do cativeiro. A verdade ela tira você do vício. Ele tem esse poder de pegar quem não era nada, quem não tinha nada, e transformar e colocar marcas de uma pessoa honrada nessa terra. A verdade da palavra de Deus, ela se move dessa forma. Mas como nós precisamos chegar diante do Senhor? Ah, pastora, mas eu tenho 30 anos no Evangelho e eu não vejo que minha vida mudou. Meu querido, você pode ter centenário no Evangelho, mas se você não se aproximar dessa palavra e não recebê-la no teu coração, ela não pode te transformar. Você lembra lá na criação, lá no início de tudo? A palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia. E à medida que o Espírito de Deus pairou sobre a terra, todas as coisas foram tomando forma. Ele foi fazendo a separação de águas e porção seca. Mas foi necessário que tivesse
totalmente vazia e sem forma, para que Deus operasse aquilo que era necessário e colocasse ordem na terra. Hoje, o Senhor quer colocar ordem na tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher lavado, remido e cheio do Espírito Santo. Mas é necessário que você chegue diante dele aberto, sem nenhuma resistência, sem nenhuma restrição. Muitos chegam diante de Deus e falam: eu estou diante do Senhor, mas essa área aqui eu não consigo dar, esse pecado aqui eu não consigo deixar, esse costume aqui eu não consigo abrir mão. Querido, querida, se você não deixar o Espírito Santo ser livre para operar na tua vida, você vai continuar a vida inteira vivendo a meia boca, recebendo uma parte da porção e a outra ficando para trás. Quando nós deixamos o mundo, deixamos a vida de pecado, nós precisamos deixá-la de uma vez, porque senão nós vamos sempre correr daquilo que nós não queremos deixar. O que nós não deixamos sempre vai estar nos perseguindo de alguma forma. Mas quando nós decidimos ser queimados pelo Senhor, quando nós queremos que a palavra de Deus nos transforme por completo e ficamos vulneráveis, Ele vem e Ele lapida a nossa vida, Ele coloca tudo no lugar, Ele nos transforma por dentro e Ele coloca as marcas de eternidade na nossa vida, querido. Esse é o novo nascimento que o Senhor tem para nós hoje. A palavra de Deus diz: aquele que crê será salvo, ele e a sua casa. A condição é crer. Uma vez que você acredita, você faz o quê? Você confia. E quando você confia, você faz o quê? Você se entrega e você deixa o Senhor mudar as suas atitudes. Você deixa o Senhor transformar a tua essência. Abrir mão da sua própria justiça pela justiça dele. Eu tenho entendido, sabe, amados, que abrir mão daquilo que eu garanto como sendo o correto, como segundo a minha ótica é o justo, quando eu abro mão disso, eu sofro o dano sim, para que Cristo seja manifestado na vida do outro. E a justiça de Deus, ela vem para o centro da minha vida e ela me aproxima de Deus de tal maneira que eu me torno parecida com Ele. A palavra da justiça, ela vem e ela se manifesta na Bíblia em todo o seu aspecto. E ela quer se manifestar em nós. Esse novo nascimento não pode ocorrer. Não pode acontecer se você reter a sua antiga natureza. Abra mão dela. Tantos crentes estão adoecidos. Tantos crentes estão depressivos. Tantos crentes estão vivendo uma vida miserável até. Porque não entende a liberdade que Cristo chamou você para viver. Tantos casamentos que estão vivendo debaixo de divórcio. Tantos casamentos estão entrando debaixo de sentença de separação. Separação às vezes não de casa, mas de corpos dentro de casa. Porque não percebem o que Cristo fez na cruz. E o que Cristo fez na cruz é para o teu casamento ser próspero. É para a tua mulher ser abençoada. Em Efésios, no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer que Cristo chamou a mulher para ela se sujeitar ao seu marido. Olha que coisa boa. Ficar debaixo de uma cobertura. Está guardada por um homem que é submisso a Deus. A palavra de Deus vai dizer também nesse mesmo capítulo de Efésios 5, que esse casamento, essa mulher que está debaixo dessa cobertura, ela é tratada pela mesma lavagem da água que lavou a igreja. O Senhor quer lavar você, mulher. O Senhor quer dar autoridade a você, homem. Mas é preciso que você entre no modelo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Jesus é o Senhor, e Ele quer ser Senhor no teu casamento. Ele quer que seu casamento, a sua aliança nasça da água e do Espírito. Ele quer trazer alegria para dentro da sua casa. Ele quer ressuscitar processos que ficaram paralisados, planos que ficaram lá atrás, porque vocês estão juntos, mas estão separados, porque cada um guerreia uma guerra, enquanto o Senhor nos chama e fala assim: vem, fica parado e vê o livramento que eu tenho para vocês como casal, veja o que eu tenho para fazer como casal sobre a vida de vocês, dá uma nova história, um novo foco, uma nova visão, uma nova audição, sentidos atentos às coisas do Senhor. A palavra de Deus diz que sem ruga e sem mácula Ele quer conduzir a nossa casa, apontando também para a igreja. Muitas mulheres falam: eu não tenho como ficar, eu não tenho como me sujeitar
ao meu marido e ficar debaixo da ordem dele, porque é apenas uma ordem. Minha querida, quando você se coloca, você não está se colocando debaixo de uma ordem do seu marido, mas você está se sujeitando primeiramente ao Senhor. É bem verdade que é muito difícil ter submissão quando não se há uma missão. E aos sacerdotes, nós vemos uma grande necessidade, uma grande importância de vermos homens que são realmente nascidos do ventre de Deus. Homens que são gerados de Deus, que olhem para suas mulheres com o olhar que Cristo olhou para a igreja, que se entregou por ela, que as ame, que as compreenda, que no dia que não é dia tão bom, tem aquela tolerância. Nem todo dia a gente acorda, né, vestida de rosa pink, né? Nem todo dia. Tem dia que a gente não acorda com um sorriso nos lábios, mas é nesse dia que tem que brotar a vida nascida de novo, nascida de Deus, e andar mais uma milha. Tem dia que o esposo está com uma atmosfera de mau humor terrível. E nós, como mulheres, precisamos o quê? Ter paciência. Somos nascidas da água e do Espírito. Eu lembro de ter ouvido algumas vezes os meus pais falarem que meus avós tinham resistência ao Evangelho, principalmente a avó, porque ela não podia entrar nesse caminho de viver essa verdade da palavra, porque ela tinha que brigar com meu avô. Olha que coisa absurda. Pessoas que ficam presas nas suas razões. O Senhor hoje está dizendo assim, ó, se desprenda. Sabe? Larga, solta. Lembra aquele louvor antigo? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Vamos confiar no Senhor. Que Ele, quando Ele nos propõe as mudanças, Ele garante todo o transtorno, Ele garante todo o processo, Ele garante a desordem que vai acontecer. Ele diz assim, olha, aguenta firme porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Mas hoje, enquanto a reforma acontece, se agrada do Senhor. Espera no Senhor. Anima o teu coração. Porque o novo nascimento traz novas propostas. O novo nascimento traz novidade de vida. O novo nascimento traz uma alegria que homem e mulher não pode dar. Nós não podemos receber de pai, de mãe, de esposo. Não, ela vem somente do Senhor. Mas à medida que Ele vai chegando, Ele vai anulando o teu ego. Sabe? A crucificação do ego. Eu costumo falar que no dia do casamento, o dia que um homem e uma mulher se juntam e se casam, ali eles estão crucificando o ego deles. Porque um não vive mais para o outro. Pegou aí, meu irmão? Quando se casa, ó, acabou. Não tem mais. Sabe? Não tem mais a minha vontade. Agora é a vontade do outro. Agora é o interesse do outro. Eu preciso me interessar pelo que é o interesse do meu marido. E meu marido precisa se interessar por aquilo que me agrada. Então o ego precisa cair. E o Senhor nos chama para andarmos assim. Gerados de novo. Gerados do ventre de Deus. Não andarmos segundo a mente de Adão. Sabe? Todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus com as nossas mazelas cobertas pelas folhas de figueira, como Adão fez lá atrás. Teve um encontro lá com a serpente, bateu aquele papo, tomou aquele chá das 5, e daqui a pouco, quando Deus aparece, ele se cobre assim de folhas de figueira. E Deus pergunta para ele, onde é que tu tá, rapaz? Eu estou te vendo, mas eu quero que tu confesse teu pecado. E o Senhor hoje nos chama. Aonde que você está? Confessa para mim o teu pecado. Eu não quero somente que você passe por essa vida, eu quero te dar a vida eterna. O Senhor quer nos dar a vida eterna em todos os aspectos, amados. Mas é necessário que nós nasçamos desse lugar, da água e do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te chama para esse lugar nessa noite, de entender que as propostas que Ele tem para nós, são muito melhores do que aquelas que nós já planejamos mesmo. Aquela que você planejou, esquece, guarda, coloca ela em depósito. Queira as propostas do Senhor.
Queira aquilo que o Senhor tem dito que vai fazer e que quer fazer dentro do teu coração. Queira ser transformado e ser reconhecido como alguém que realmente vive segundo a palavra de Deus. Quando nós andamos com esse modelo de Cristo, nós podemos atrair outras vidas, outras pessoas para o Senhor. Deus, Ele te chama para sair desse lugar de comodismo. Vim para a vida. O Senhor te chama para parar e ver tudo que Ele quer operar, tudo que Ele quer transformar, tudo que Ele quer modificar na tua casa. Solta o ressentimento, solta as mágoas, solta as tuas razões, o teu senso de justiça. O Senhor nos chama para viver sobrenatural, vida sobrenatural. Nascer de novo e nascer do alto fala de sobrenatural. Não fala de vida humana e comum. Fala de vida sobrenatural. E é possível, porque nós temos um modelo. E o modelo é a palavra. O modelo é Cristo. O modelo pode ser seguido por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz pelo caminho para nos dar condição de vivermos essa vida nova, gerada de Deus. Sem Ele é impossível. Não podemos sem o Espírito Santo. Peça ao Senhor para que Ele te dê a experiência de ter uma experiência com esse Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é Deus, amado. Mas você pensa que Ele é Deus e Ele veio tabernacular dentro de você. Ele veio morar dentro de você. Porque só morando dentro que Ele pode transformar esse caos que a tua vida está hoje. Só morando dentro que Ele pode identificar e mudar todas as áreas que foram destruídas. Quantos desapontamentos, quantas frustrações, quantas dores, quantas expectativas frustradas, porque esperou pelo homem. Amado, o homem sempre vai desapontar o homem. Sabe por quê? Porque o homem não vai agir como Deus. Homem é homem, mas Deus nunca, jamais, Ele vai desapontar o homem. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é aquele que morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele conhece as nossas dores porque Ele as experimentou aqui. Nós podemos hoje celebrar a ceia do Senhor porque Ele se entregou no madeiro. Amados, Ele levou todo o pecado da humanidade estava sobre o Senhor. Para hoje, eu e você ter acesso a essa palavra, a esse novo nascimento e sermos transformados. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele levou sobre si as nossas dores. Todo o nosso lamento, Ele levou sobre Ele. Sabe essa depressão que insiste com você? Você pode mandá-la embora. Se você nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, você pode mandar essa depressão embora, porque o Espírito de Deus, Ele preenche esse lugar, Ele enxerta esse lugar vazio e sem forma, e faz aquilo que não tinha forma, passar a ter a forma do céu, e te levantar desse lugar. Esse ódio que toma conta, pessoas que sequer se alimentam, porque o ódio é tão grande que ele preenche o estômago, ele gera doenças no corpo, ele tira o sono. O Senhor, Ele quer entrar nesse lugar de cativeiro, tirar você daí e te fazer experimentar da paz que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações. Amado, nosso coração, ele precisa estar sendo guardado por essa paz que o príncipe da paz tem. Todos essas delícias, todos esses apontamentos, amados, todas essas virtudes estão à nossa disposição hoje. Vai chegar dia que não vai estar mais.
E nós precisamos decidir o que nós vamos fazer hoje com a nossa vida. Queremos viver desse jeito? Andar nesse caminho? Vivendo dessa forma dissoluta, errante? Achando que está tudo bem da maneira que está? Se quisermos andar assim, vamos colher o fruto de quem anda assim. Mas se nós decidirmos pelo Senhor, se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé e falarmos: Senhor, não quero mais. Até aqui eu caminhei desse jeito, perambulando, chorando, sofrendo, me lamentando, gastando meu dinheiro em uma enorme lista de medicamentos, uma enorme lista de alternativas para preencher o que só o Espírito de Deus pode preencher. Até aqui, daqui para frente, eu quero essa vida nova. Essa vida que é gerada do Espírito de Deus. Essa vida que quando o Espírito de Deus sopra em mim, Ele me chama desse lugar de trevas e me traz para o reino do Filho do seu amor. E é para esse reino que o Senhor está te chamando hoje. Ele te chama hoje para desfrutar dessa vida. É nesse lugar que Ele quer te colocar. É nesse lugar que Ele quer que você fique. Venha e fique nesse lugar. Tem um louvor que a gente canta na igreja que diz, né? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Não é assim? Uma coisa vou pedir, como disse o salmista Davi. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. O Senhor quer que você fique nesse lugar. Todos os dias da tua vida, Ele não quer que você saia, não. Ele atendeu o pedido que foi feito e Ele quer colocar você nesse lugar de desfrutar dessa vida que Ele te chamou para viver, essa vida livre. Essa vida que não tem mais amarras que te prendem. O pecado vai andar sempre ao nosso redor? Vai. Ele vai intentar contra a nossa mente? Vai. Porque quando a gente se arrepende é porque a gente já pecou de alguma forma, mas Ele não tem poder de marcar a presença e ficar, porque nós temos esse Espírito dentro de nós, e por meio desse Espírito nós nos arrependemos, e o Senhor fala: vai minha filha, vai meu filho, anda mais um pouquinho porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te seguro com a minha destra. Querido, vai mais um pouquinho adiante, o Senhor te sustenta com a sua destra fiel, e você vai avançar, e vai chegar do lado de lá, e quando você chegar do lado de lá, a sua vida será testemunho para outros que vêm atrás. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, diz que alcançado, ele precisa encontrar veredas direitas para os seus pés, para que aquele que vem após as suas pegadas, manquejando, não pare, não fique pelo caminho, antes seja sarado. Sabe por quê, amado? Porque quando nós vivemos a nossa dor, passamos pelo nosso processo e vencemos, nós somos uma esperança viva de que Cristo faz, de que Cristo pode, de que Cristo garante, de que a minha vida vai ser um exemplo para que outra vida seja alcançada. Esse é o milagre do agente nascido de Deus. E hoje o Senhor chama você para nascer de novo. Ele chama você para nascer do alto. Ele chama você, pastora, mas eu já sou batizada. Mas não é essa água do batismo, não. O Senhor está falando de uma água que vem de cima. É a água que vem do céu. É a água da palavra que transforma, que restaura, que alegra, que faz transbordar o teu coração. É desse nascimento que o Senhor está falando com você nessa noite. E o Espírito Santo vai te ajudar a cumprir toda a tua trajetória. Todo o caminho que você passou até aqui, capengando, cansado, chorando. Agora o Espírito de Deus diz assim: vem. Vem, porque agora eu vou te levar a andar junto comigo. E olha, andar com Deus é viver perigosamente, porque Ele faz você passar por lugares assim, que antes nós dizíamos, não temos condições, mas com Ele nós passamos, mas Ele nos garante, porque Ele diz que, lá no Salmos 23, que ainda que nós andemos por vales sombrios, a sua vara e o seu cajado é conosco. E nós vamos desfrutar da justiça e da sua infinita misericórdia. Esse é o caminho
que o Senhor tem para todo aquele que é nascido de Deus, nascido da água e do Espírito. Eu quero desafiar você que está frio, você que está cansado, você que parou pelo caminho, que não tem tido relacionamento com a palavra, que até já se entregou ao Senhor, mas não tem passado por esse processo dessa lavagem poderosa, que não tem tido relacionamento com a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a hoje começar a declarar o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Começar a declarar que Jesus Cristo, Ele é Senhor da tua vida, e debaixo desse senhorio, debaixo dessa entrega, Ele vai mudar a sua história. Eu quero te desafiar a ter uma nova postura, uma nova conduta em Cristo Jesus. Você está disposto? Você está disposta? Jesus está aqui. Ele está aí. Ele está a teu acesso, ao teu alcance, para poder provocar essas mudanças em você. Basta somente você dar um sim para Ele. Você pode declarar, escrevendo aí nos comentários aí da live, declarando que você se encontra sem força, mas que você deseja, você quer. A palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Se você quiser, você pode experimentar. Mesmo que tu esteja fraquinho, não se encontre em nenhuma condição. O Senhor é o que te garante, não é a minha palavra, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Esse novo nascimento que já aconteceu com você precisa gerar mudança em todas as áreas da sua vida. Relacione-se com a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Se relacione com ela. Por meio dela você vai conhecer o Senhor. E uma vez que você conhece o Senhor, nunca mais você vai andar em trevas. Nunca mais você vai ser confundido. Nunca mais você vai ser desafiado e vai ficar pelo caminho. Olha, temos aqui alguém que disse sim para o Senhor: Jairo, o Senhor te viu, Ele te abençoa, Ele te alcança nessa noite para transformar o teu vazio, o lugar que estava sem forma e vazio, o Senhor e o seu Espírito vai pairar nesse lugar e vai preencher e dar forma, dar propósito para a sua vida. O Senhor tem novos caminhos, desafios grandiosos para fazer em você. Tudo que vem sobre nós, que é trazido pelo Senhor, tudo que chega na nossa vida, que vem como uma direção do Senhor, não vem para nos matar. Não vem. Vem para nos fortalecer. Então, Jairo, aguenta firme. Sustenta, olha, fica firme, porque o Senhor vai te fortalecer por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum, por meio de trazer a palavra para o lugar que ela precisa estar. O caos vai dar lugar à vida de Deus. A vida de Deus, ela há de se manifestar na sua vida. Ainda há oportunidade, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos louvar o Senhor, e ainda há oportunidade. Você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ou que entregou, mas ainda não fez isso publicamente, ainda que não estejamos reunidos nos templos, você pode declarar aí: eu entreguei aqui sozinha na minha casa ao Senhor, mas eu preciso declarar publicamente. Fale, escreva aí: eu estou entregando a minha vida ao Senhor, e faço da minha vida um lugar para o Senhor reinar, e nós vamos orar por você. Nós vamos ter um tempo de oração, mas antes nós vamos ter um tempo de adoração, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Espírito Santo de Deus, vai se mover no nosso coração e nós vamos avançar para sermos vividos, lavados, vivificados, transformados por esse senhorio, por esse poder que nos viu falidos e mortos, mas nos trouxe para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. O Senhor te chamou para estar no reino do Filho do seu amor. E esse novo nascimento, ele implica em mudanças, viu, querido? Ele implica em renúncia. Ele implica em crucificação do ego. Ele implica em abrir mão de muitas coisas. Mas não há nada
que você abra mão, que se compare ao que Cristo fez por você. E o movimento que foi feito aqui na terra para te dar uma resposta para a eternidade. Um milagre de uma cura no corpo, no início da mensagem eu falei. Jesus fez mais de 100, foram muitos milagres. Desde o tempo dos patriarcas, dos profetas, até os dias dos apóstolos, foram muitos milagres, mais de 100 milagres, muitos milagres. Mas hoje o Senhor, Ele te chama para viver o maior milagre, que não vai parar e não vai ter fim quando você sair desse corpo aqui, olha, de carne. Ele te chama para viver o milagre de viver eternamente com Cristo. Ser eterno. Nós temos uma eternidade, o nosso espírito não morre. Nós temos uma eternidade. E nós precisamos pensar, onde vou viver minha eternidade? Comece a planejar aqui, para quando o Senhor chamar você, e o sopro de vida sair de você, você ter lugar, você ter pouso, você ter uma morada. Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, porque eu preciso ir para lá preparar moradas para vocês. Tem moradas, tem casas, tem mansões sendo feitas na eternidade. Na eternidade para aquele que nascer de novo. E o Senhor quer te levar para lá. Você deseja? Você quer? O Senhor quer te levar para lá. Abra mão da sua justiça. Abra mão do teu egocentrismo. Abra mão. E deixa o Espírito de Deus entrar nesse lugar e mudar a sua vida.